importa para você agora? São seus amigos, notas, seu namorado ou namorada ou a sua fé? Pode não parecer nada, mas a maneira como você prioriza as coisas em sua vida é importante. E por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque as coisas que você prioriza agora impactam o seu futuro. A verdade é que o que você prioriza agora estabelecerá as bases para o que acontecerá na sua vida depois que você deixar o ensino médio. Com isso em mente, voltamos à pergunta que temos feito ao longo dessa série. A fé e a ciência podem coexistir? O que essa pergunta tem a ver sobre como priorizamos as coisas em nossas vidas? Hoje nós vamos falar sobre isso. Então, meus amigos, muitos de vocês passam pela adolescência e a juventude tendo a fé construída sobre as histórias da Bíblia ou pela tradição passada por sua família. Para muitos, isso funcionou por muito tempo. O problema é o seguinte: o que acontece quando a ciência te desafia? O que acontece quando a ciência esbarra nas histórias que lemos da Bíblia ou na fé que nos foi transmitida pela nossa família? Se alguém te trouxer evidências sólidas sugerindo que as histórias em que você acredita são falsas ou que suas crenças tradicionais são ultrapassadas, você vai entrar em uma crise de fé? Eu acho que é por isso que 50% a 80% dos nossos jovens e adolescentes afastam da fé depois que terminam o ensino médio. Se alguém consegue desacreditar nessa fundação, toda a fé que você construiu pode desmoronar. A boa notícia é que não precisa ser assim. A fé não é inimiga. Muitas vezes, às vezes ela faz uma pergunta nas quais a nossa fé não tem respostas. Podemos construir a fé sobre uma base que enfrentará qualquer argumento ou evidências que a ciência pode apresentar. Você quer ver? O que deve ser a nossa fundação, então? É algo que não pode ser explicado. Deixa eu te explicar, então. Há pouco mais de 2000 anos atrás, aquele que se tornaria o centro do cristianismo, Jesus, ele foi crucificado em uma cruz. Ele foi brutalmente morto por ter alegado ser Deus em forma humana. Ele não merecia essa morte. Ele nunca maltratou ou enganou ninguém. Em vez disso, ele escolheu morrer para demonstrar como o grande amor de Deus era. E é, e continuará a ser. Ele nos mostrou como um Deus, como é ser um Deus bom e gracioso. A morte de Jesus foi uma maneira de consertar o que foi quebrado entre nós e Deus. Então ele morreu na cruz e depois foi colocado numa tumba. A história de Jesus, ela é diferente. Isso é o que torna o cristianismo tão especial e diferente. De acordo com um dos amigos íntimos de Jesus, Mateus, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus, provavelmente para lhe dar um enterro adequado após a crucificação. Mas algo ali. Mateus nos diz o que aconteceu a seguir. Eis que sobreveio grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como fantasmas. O anjo disse às mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como ele havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Está lá em Mateus 28, de 2 a 6. Dá uma conferida lá. Talvez você tenha se acostumado com essa história, por já a ter ouvido por muitas vezes. Mas tente imaginar como deve ter sido para as mulheres que estiveram lá na tumba. Elas viram um anjo aparecer e dizer para elas
que o natural de ocorrer a todas as pessoas mortas não foi, na verdade, o que aconteceu com Jesus. Imagine, ele não ficou morto por muito tempo. Ele ressuscitou. Você não precisa ser um gênio para saber que as coisas assim não acontecem, não é verdade? Mas aconteceu. E deixa esse evento há mais de 2000 anos atrás. A fé cristã está construída sobre a base da ressurreição. Esse é a fundação mais importante da nossa fé. Um dos cristãos mais famosos de todos os tempos, Paulo, ele disse em uma carta à igreja lá em Corinto, ele disse assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Está lá em 1 Coríntios 15, 14. Em outras palavras, sem a ressurreição, tudo que acreditamos é inútil. Ir de morto para vivo é o motivo pelo qual nós cremos. Paulo não disse, gente, se a terra não foi feita em 6 dias, a nossa pregação é inútil. E a sua fé também, não. Ele não disse se Jonas não foi engolido por um peixe de verdade e se Noé não estivesse em uma arca real, ou se Adão e Eva não tivessem uma conversa com uma cobra de verdade, nossa fé seria inútil. Não. Ele não disse isso, porque esses não são a fundação da nossa fé. E se a ciência diz que a Terra foi feita em 6 dias, ou 7 bilhões de anos atrás, isso realmente não afeta a nossa fé. Afinal, essa não é a questão. O que aconteceu em uma cruz e nos dias seguintes é isso que importa. Preste atenção aqui agora. Construa a sua fé sobre o que mais importa. Ao priorizar o que mais importa quando se trata da sua fé e do seu futuro, concentre-se no principal. A fundação da sua fé deve ser a ressurreição. Veja, o mais legal sobre isso, centenas de pessoas testemunharam ter visto Jesus depois que ele foi trazido de volta à vida. Há vários relatos de pessoas que escreveram o que viram mais tarde. Os amigos mais próximos de Jesus e até mesmo seu irmão Tiago foram torturados e muitos mortos porque se recusaram a negar que viram Jesus ressuscitado. Não faz sentido e isso a ciência não pode explicar. Os primeiros cristãos ouviram falar, depois mudaram suas vidas e a cultura em que viveram como resultado dessa ressurreição de Jesus. Então eu te pergunto, qual é a base da sua fé? Eu quero desafiar vocês a fazerem 2 coisas a respeito do que nós falamos aqui hoje. A primeira delas é: não se afaste da fé. Talvez você tenha lutado contra tudo o que temos falado. Talvez exista alguma história bíblica ou crença familiar que não faça muito sentido para você. Talvez você tenha aprendido algo na aula de ciências que seja realmente difícil de se discutir e que tenha o potencial de derrubar tudo o que você acredita. Se você construir a sua fé na ressurreição, você poderá fazer perguntas, lutar com evidências científicas e ainda assim manter a sua fé no lugar. Agora, a segunda coisa que eu quero que vocês pensem. Construa a sua fé sobre o que mais importa. A sua fé em Jesus é baseada em algo em que ele fez há 2000 anos atrás, com a evidência de centenas de testemunhas e de amigos que morreram defendendo o que viram. Quando se trata de seu futuro, a sua fé pode estar na base certa. Não importa o desafio da ciência ou de algo que qualquer outra pessoa te apresente. Quando você construir a sua fé sobre o que mais importa, você vai construir uma fé que dura.
A ciência não pode explicar a pessoa de Jesus, a vida que ele viveu, nem a ressurreição que ele experimentou. E é isso o que mais importa. E para fechar essa série, eu quero que você saiba disso. Ciência e fé não tem que ser mundos distintos. A ciência nos dá a oportunidade de aprendermos mais sobre o Deus que está por trás de toda a criação. Você e eu podemos ter fé em Deus e explicar a ciência porque confiamos em Jesus, que criou o mundo e mudou o mundo através da sua ressurreição.